Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa nas Redes da Caridade. Uma alegria, uma satisfação muito grande podemos estar juntos para mais uma conversa, mais um tema, e um tema bastante instigante, onde nós vamos dar seguimento em alguns programas atrás, onde nós falamos sobre velório. E hoje nós vamos falar como nos comportamos nesse período do desencarne do nosso ente querido e as nossas sensações, como a doutrina espírita pode nos ajudar, nos esclarecer, falando sobre a imortalidade, a existência da alma no pós-morte, né? A livre manifestação, que a vida continua plena. Então, hoje nós estamos aqui com a nossa bancada, com a ausência do Wilson, que ele está em compromissos, né? Mas nós temos a satisfação de dar o nosso bom dia ao Dr. José Nilson. Bom dia, Dr. José Nilson. Bom dia e sejam bem-vindos. Muito obrigado pela consideração de vocês estarem sintonizados com esse programa. Um abraço apertado em cada um de vocês. Muito bem. E aqui, ao meu outro lado, nosso querido amigo, o professor D'Alessandro. D'Alessandro, bom dia. Bom dia. Bom dia a quem está nos acolhendo em vossas casas e principalmente na vossa casa mental. Muito bem. Então vocês podem nos acompanhar pelo Instagram, pelo Facebook e pelo YouTube. Não deixe de você aí fazer o seu comentário. É importante que você faça, porque toda vez que você faz um comentário ou dá aquele joinha lá, um like, um direct, você está colaborando e participando do programa. E para nós isso se torna de grande valor, porque isso dá uma representatividade para que a gente consolide as nossas ideias e possamos seguir adiante com o prestígio de todos vocês. Então, não deixe você de participar e quando quiser participar de uma forma diferente, você pode ligar lá no Luiz Monteiro de Barros, que é o 32235635, e de lá você pode até dar a sua sugestão, a sua ideia, para que o programa possa cada vez mais estar melhor. Então, dentro do tema proposto, vamos iniciar a nossa conversa. Falar sobre o luto, né, D'Alessandro, Dr. Nilson, é um tema que às vezes tem um certo pesar, uma dor, por conta que estamos vinculados com aquela pessoa que retornou. E eu vou pedir aqui para os nossos amigos que vamos falar de uma coisa prática, né, do nosso dia a dia. Todos nós aqui passamos por situações onde as pessoas retornaram, um mais cedo, outro um pouco mais tarde, mas retornaram ao mundo espiritual. E eu queria, para começar, eu sei que o D'Alessandro trouxe aqui o livro que é a psicografia do Chico Xavier, que foi escrito por dois espíritos, né? Não, André Luiz, um espírito. Me perdoe. Foi escrito pelo André Luiz, que é um espírito, né? Mas por dois médiuns, Francisco Cândido Xavier e o outro é o Valdo Vieira. Foi logo no início ali, e eles escreveram esse livro e tem um capítulo que eles reservaram para esse tema, não é isso? Isso. Então eu gostaria que o D'Alessandro falasse sobre isso e a gente dá o pontapé inicial no programa. Então, quem estiver acompanhando, pode... Né? Conduta espírita perante a desencarnação. São várias frases, vamos pegar só algumas. Tá. Resignar-se ante a desencarnação inesperada do parente ou do amigo, vendo nisso a manifestação da sábia vontade que nos comanda os destinos. Maior resignação, maior prova de confiança e entendimento. Então, foi a primeira reflexão que ele traz. A resignação. Isso. Doutor Nilson, essa é já a primeira dificuldade que a gente vai ter, né? Resignar-se diante de uma situação que você não tem controle. Você se torna impotente, não é verdade? A resignação, com certeza, é uma virtude divina que o Allan Kardec e os espíritos trouxeram muito esse tema para discutir.
Porque se você tem uma resignação, não a resignação do sujeito que é ignorante nessa parte espiritual, mas a resignação de alguém que está tendo resignação porque confia em Deus. Então é uma resignação que você está entregando nas mãos de Deus o problema. E você é como se dissesse, se Deus está permitindo, alguma razão importante tem. Lembra do Cristo, lá próximo à crucificação? Ele tem uma hora que ele diz a frase: Pai, afasta de mim esse cálice, mas se não for possível, que cumpra-se a sua vontade. Ou seja, esse cálice que às vezes algumas pessoas dizem, mas ele não sabia que ia desencarnar, talvez nem é esse cálice que ele está falando. Talvez na minha ótica, às vezes o cálice era a traição do Judas, porque um companheiro que está ali com ele, ele disse, afasta de mim esse cálice. Ele não gostaria de ver o que esse moço iria passar. E como se ele já tivesse, talvez o cálice que ele está dizendo... A preocupação dele fosse outra. Ele não está preocupado, porque ele já sabia que ele ia ser crucificado, ele já sabia disso, mas eu acho que era coisa muito mais profunda. Então, a mesma coisa é como se nós, às vezes, tivéssemos que dizer, para quem tem o privilégio de já ter conhecimento da doutrina dos espíritos, ajuda muito. O que é a doutrina espírita, ele abre um leque de entendimento disso. Diz, você não já sabe que o espírito não morre? Você não já sabe que a morte aí é só física? Que o espírito continua? Que esse companheirinho, essa companheirinha, esse parente, essa pessoa querida sua, mais cedo ou mais tarde você vai encontrar, abre um leque. Quem não tem esse privilégio já fica mais complicado. Às vezes é até filosofias espiritualistas, mas é complicado. Por exemplo, você imagina uma mãe que perde um filho numa farra, num negócio, numa crise de droga, dessas coisas, e ela, sendo evangélica, acha que o menino vai para o inferno, ela não vai encontrar mais. Então, para aquela mãe, apesar de ser espiritualista, é diferente o olhar. E para quem é materialista, então o olhar fica muito triste, porque não tem a possibilidade de fazer essa resignação diante de Deus. Então a resignação, sem sombra de dúvida, isso que André Luiz disse, é um dos primeiros caminhos. Agora, é difícil você dizer isto para uma criança, às vezes que não tem conhecimento intelectual para fazer isso. É triste um menino de 5, 6 anos, perde a mãe e ainda chega alguém e diz, não, sua mãe, Deus chamou, está nos braços de Deus. Ele disse, esse Deus não presta, como é que vai fazer uma coisa dessa? Tirou minha mãe, eu preciso dela, ela me tratava com tanto carinho e agora eu estou aqui, ele tem outro olhar. Então o Espiritismo chama essa resignação, sem sombra de dúvida, o D'Alessandro deve ler mais outras, mas deve ser um dos primeiros pilares, a resignação diante da perda do ente querido. D'Alessandro, quer falar algum? A resignação aparece no Evangelho segundo o Espiritismo, quando Lázaro convida essas duas irmãs, assim, vamos dizer, gêmeas, né, de virtudes, obediência, o consentimento da inteligência. A resignação é o consentimento do coração. Então, ele nos convida a isso. Quando eu entendo que é um pai de amor proposto por Jesus, intelectualmente, eu trago para a minha vida. Então, eu consigo trabalhar isso de maneira gradativa. A saudade virá? Claro, como fala Bezerra para Adelaide, transforme a saudade em esperança. Então, é o convite da vida, como falou o senhor José Nilson. Eu sei a programação daquele parente querido que está me antecedendo? Não. Então, se eu não sei a programação, devo, como o Jesus ensinou na oração do Pai Nosso, que a minha vontade esteja em plena conexão com a vontade divina. E não o movimento oposto, em vez de se resignar, se revoltar, se rebelar. Então, o convite amoroso de André Luiz para esse caminho. Vamos ler mais uma, Alessandro? Sim, ele fala, emitir para os companheiros desencarnados, sem exceção, pensamentos de respeito, paz e carinho, seja qual for a sua condição. A caridade é dever para todo o clima. Bonito. Olha, de novo, ele além de chamar a resignação, ele agora chama o problema da prática da caridade, com amor, ou seja, respeito para o desencarnado. Então ele diz, naquele momento, a pessoa diz, quem mais está necessitando é o desencarnado. Porque, imagina, uma criança vai nascer. Quando ela
entra aqui nesse mundo. Imagina que sai ali do útero da mãe, estava naquele ambiente aconchegante, já está no momento de travessia. Ali naquele instante ela chega, ela agora está dependendo de muita gente que ela não pode fazer nada, está dependendo. Quando o espírito desencarna, ele normalmente, a grande maioria, fica momentaneamente meio atordoado, momentaneamente. Ele está dependendo também de muita gente naquele instante. Então, uma prece é como se desse uma força imensa, igual o menino que vai nascer, porque uma criança vai nascer, imagina a criança nasce, o espírito, ele está mais espiritual do que encarnado. E alguém diz ali numa prece, por exemplo, seja bem-vindo, meu irmão, você será tratado com muito respeito, com muito carinho. As pessoas aqui vão procurar dar o que você precisa na sua alimentação, seu vestimento, mas vai ser orientado no estudo e, sobretudo, nas lições sublimes do Evangelho do Cristo. Você será orientado para você aproveitar essa nova caminhada. A mesma coisa, chega o Espírito do outro lado, ele é atordoado e recebe uma prece. Meu irmão, você agora fique tranquilo, não fique perdendo tempo e ficar agarrado com coisas lá do passado. Vá na direção do Cristo, confie, use a força da prece, tenha paciência. Se você estiver momentaneamente atrapalhado, vá na direção do Cristo para você melhorar. Então, aquele momento é um momento importante para o espírito. Então, a prece para o espírito ali, quando desencarna, você vê o que o André Luiz está chamando a atenção. A resignação para os que estão aqui, porque os que estão lá também vai precisar, mas os que estão lá ainda demoram um pouco para entender. O daqui já pode começar. O de lá, ele precisa de prece naquele instante. Interessante, né? Então, porque a pessoa, ela às vezes está muito mais preocupada com ela do que com aquele que está retornando, né? E ela não percebe que seus pensamentos de tristeza, de revolta, de angústia, por isso que ele fala, pensamentos de respeito, paz e carinho. Então, Emmanuel ensina no seu livro Pensamento e Vivo, toda vez que eu penso, eu sinto e eu produzo ao redor de mim uma energia, que ele chama de energia da mente, energia mental, e eu direciono para o universo. Então, a paz dos que partem depende muito da paz dos que ficam, energeticamente falando. Por isso, essa importância de quem, como falou o Sr. José Nilson, está numa espiritualidade, desenvolver a sua religiosidade, né, e de uma maneira mais saudável, e não indo, às vezes, como, né, um evangélico, um espiritualista assim, que não está mostrando um Deus de misericórdia, um Deus de bondade. Será que o Pai não criou essa ferramenta da matéria justamente que tem uma finalidade, uma duração? Então, é a lei da transformação. Daqui a pouquinho, os átomos que formam aqui a minha pele vai formar o átomo de outro ser vivo, mas a minha essência, a imagem divina, permanece a um olhar mais abrangente. Verdade, né? É assim, despedida é uma coisa que uma vez eu aprendi. Eu era novo e estava indo morar fora do Brasil. E aí, minhas irmãs estavam me levando, minha família estava me levando para o aeroporto. E minhas irmãs lá atrás, eu olhava pelo retrovisor, estavam chorando. E chorando. E na hora de despedida, chora, não sei o quê. Aí eu estou lá em outro país, quando ligava, chorava. Eu falei, meu Deus do céu, esse pessoal não sabe. Quando alguém vai se despedir, você tem que dar força. Vai lá, força, garoto. Você vai superar, você vai vencer, você vai ter as suas dificuldades, mas não desanime, nós estamos aqui pensando em você. Aí ligava, como se pensasse, e a pessoa continuava lá. E aí, como é que você está passando? Ai, minha filha, força, determinação. Porque se nós temos, a doutrina espírita traz isso para a gente, a coisa é tão clara, tão evidente, que a gente não acredita. A gente fala, não é possível. E como a gente tem uma carência afetiva, né? Então a gente traz tudo para nós somos um coitado, nós estamos sofrendo, como é que vai ser minha vida sem ele? E é o contrário. Quem está enfrentando essa realidade agora é o fulano. E daqui a pouco é você. Haja, né? Como nós falamos num programa anterior, haja da mesma forma que você gostaria que agissem com você, né, Zanis? Porque veio esse conhecimento para quê, então, o Espiritismo, né? Para a gente usar e usar bem, né?
Agora, essa questão da confiança, ela é muito importante. Eu, assim, para mim, a questão da justiça divina, ela é essencialmente importante porque me dá serenidade, me dá tranquilidade, porque não existe erros. Não existe erros. O erro está ainda em nós, né, Zé Nilson? Mas não existe erro nesse universo. Então, se teve que uma pessoa, um filho antes, estava na hora dele, né? Mas ele vai continuar com a gente. Isso é tão claro, tão evidente, e a gente às vezes titubeia nisso, né? Às vezes, pessoas com conhecimento, mesmo espiritual, sobre a realidade espiritual, ainda tem essa dificuldade. Bom, tem o Filgueiras, o nome dele, era médio lá no Rio de Janeiro, da Federação. Era médio, trabalhava. Ele era solteiro, morava a mãe e a irmã, e tinha uma empregada na casa, que desde criança ela morava com eles lá. E o pai já tinha desencarnado e ele trabalhava, era um grande médium lá daquela época áurea da Federação, lá do início. E tem um médico que ele conta que ele vai visitar ele, já que chamaram, porque ele já estava no fim. Quando ele chega lá, sabia que o cara já estava no fim. E ele diz que sabe que vai desencarnar, porque já tem vários espíritos ali, agora presente. Ele era médium que tem essa capacidade, estou vendo vários aqui, e eu sei que eu vou desencarnar. Aí a moça que trabalhava com ele, a empregada, começou a chorar. A irmã dele disse: não faça isto, ele não vai ficar satisfeito vendo você chorar. Então vamos lembrar o que ele sempre ensinou para nós. Aí a irmã disse, o médico falando Castilho, a irmã disse: eu convido você, convidou a moça, a mãe e ela, se ajoelharam assim nos pés da cama junto do menino, faz uma prece, ele sorrindo desencarnou. Ele disse: olha o conhecimento, esse médico falando, que ele fica pensando, vendo a cena, a irmã, a mãe e a outra ajoelharam ali no pé da cama e fizeram uma prece. Então, né? O conhecimento é para ser usado, né? Mesmo que a gente ainda não esteja, parece que não está preparado, né? Mas como você vai adquirindo conhecimento, é para ele ser usado, né? Vamos continuar, Alessandro? Ah, sim. Aí outro ele fala: proceder corretamente nos velórios, calando anedotário e galhofa em torno da pessoa desencarnada, tanto quanto cochichos impróprios ao pé do corpo inerte. O companheiro recém-desencarnado pede, sem palavras, a caridade da prece ou do silêncio que o ajudem a refazer-se. Olha, de novo, nos convidando à importância, porque às vezes a pessoa vai num velório, né, em vez de já fazer uma oração e as suas despedidas perante os familiares e se retirar, fica ali em comentários nem um pouco enobrecedores no campo da política, do futebol, né, esportes, etc. E isso traz, então, espíritos na região que se sintonizam com aquilo, dificultando, é claro, toda a equipe técnica que vai receber esse irmão que está voltando à pátria espiritual. Então, a advertência do senhor André Luiz é muito prudente. Você imagina, mas às vezes tem gente que faz piada com o próprio morto, e às vezes piada desagradável, frase desagradável, ou pensamento. Isso é um velhaco, isso não presta, isso não valia nada. Você imagine o pensamento para aquele espírito. O pensamento de respeito é muito importante. A Ivone, a grande Ivone Pereira, que foi uma das maiores médiuns que o Brasil já teve, ela conta que ela foi visitar o irmão, que morava no interior de Minas, numa fazenda, que era uma empresa, mas era tipo uma cidade, mas era na fazenda, dentro da fazenda. Ela foi. E tinha uma senhora lá que estava já velhinha, doente. O irmão disse: olha, ela tá, todo mundo gosta dela, levou a Ivone para conversar. A Ivone conversou, ela tudo bem, mas no outro dia essa senhora começa a passar mal. Passa mal para desencarnar mesmo. E a senhora pede à família que mande chamar o padre, porque ela era católica. Mas o padre não pôde entrar porque o rio encheu e ela não pôde entrar. O padre não pôde entrar lá na fazenda, o rio estava muito cheio. Então, como o rio estava muito cheio, então ela disse que chamasse Ivone. Olha mesmo, a Ivone chegou sabendo que ela queria o padre. Não era Ivone, ela era católica, Ivone espírita. A Ivone chega lá, sabendo que ela está para desencarnar, a Ivone
pergunta, tem um terço aí? Aí as pessoas deram para ela, a Ivone pegou, a Ivone ajoelhou e começou a fazer um terço para a senhora. E a senhora desencarnou com a Ivone. Quer dizer, a Ivone não quis botar a ideia espírita dela, nem um pouco. Ela quis equilibrar o espírito, não é o pensamento. A preocupação é outra. Né? É outra. Às vezes você imagina uma pessoa, tá, com todo o respeito que a gente tem muito grande pelos companheirinhos evangélicos, a maioria dos pastores disparados, são pessoas de bem, muito boas e honestas e fazem um bom trabalho. Então eu tenho um olhar de muito carinho para esses companheiros evangélicos. Mas você imagina, a pessoa está para desencarnar e o cara está, aceita Senhor Jesus, aceita. Você imagina, o cara está pensando nele, no pensamento, não está pensando no equilíbrio do outro. Então o que a Ivone quer? Ela queria o padre, então a Ivone reza um terço junto. E a Ivone espírita, mas a Ivone olhou o respeito pela outra. Então é muito comum, às vezes, você chegar, às vezes, você dizer mesmo para a pessoa, mas isso já aconteceu muito comigo, acontece nos hospitais, enfermeiros. Aí a pessoa está naquele estado, a gente pergunta, você tem religião? Tem, eu sou católico, então você é devoto de algum santo? Ah, sou devoto de Santa Rita de Castro. Eu digo, uma santa poderosa? Então você agora eleva o pensamento a Santa Rita, porque eu vou tirar isso dele. Ele sempre gostou disso, não tem problema. Santa Rita é um espírito bom. Um espírito bom. Se vier ajudar ele pode sair feliz. Então, normalmente, você diz, eu sou evangélico, ótimo. Então, você pega uma frase da Bíblia e diz, olha, Jesus, você vai na direção de Jesus. Esse respeito, né? Esse respeito é muito importante. É importantíssimo. Eu, assim, como eu tenho dificuldade em ficar muito tempo com o pensamento elevado, então, quando eu vou num velório, principalmente aquelas pessoas que a gente não tem muita intimidade, eu vou lá, faço o meu papel, né? Principalmente de confortar as pessoas, não querer impor nada lá, né? Mas de confortar, de acalmar, de deixar mais sereno, faço a minha prece lá para a pessoa que está retornando e eu vou embora, para não ficar lá, porque às vezes a pessoa gosta lá do velório e fica com os pensamentos que não estão ajudando nada. Eu preciso ver o que eu estou colaborando. Se eu não começo a não colaborar, vou embora. Por quê? Porque senão eu começo a atrapalhar aquela pessoa. E como eu tenho um conhecimento, aí eu posso ser responsabilizado por isso. Olha, você foi lá e ficou só falando bobagem. Então aí eu procuro ser um pouco ligeiro, mas nunca eu deixo de fazer isso. Lá pegar, esclarecer, confortar. Não dou os pêsames, porque eu presto a minha solidariedade, porque não pesar aquilo é um retorno que é natural, como nasce uma criança, desencarna uma pessoa, é normal isso. Mas eu dou, assim, eu presto a minha solidariedade, né, nesse momento difícil, de dor, que a pessoa, ela vai criar uma resistência, principalmente através da compreensão, da resignação, que foi falado, né? E eu sempre falo assim, e sempre faça alguma coisa em homenagem a essa pessoa que retornou, né? Faça alguma coisa, um bem a alguém, ou uma boa lembrança, porque às vezes a pessoa morre e a gente mata a pessoa. Nunca mais se fala, nunca mais comenta nada. Então sempre boas lembranças são importantes, né? E o que fazia o Chico, né? Toda mãe que o procurava, ele mostrava esse olhar, né? Além da mãe identificar que a mensagem é verdadeira por causa da energia, então ele já via ali na programação se o espírito estava do lado da mãe na sessão, é a questão da mãe converter a saudade no trabalho do bem. Então a fala do Bezerra para Adelaide no livro Obreiros da Vida Eterna é muito significativa, porque a Adelaide não queria partir por causa da obra que ela fundou no Centro Espírita, é uma casa voltada a órfãos. E aí ele ressignificou, falou, Adelaide, o trabalho é do Cristo, converta agora a saudade em esperança. Olha que bonito, e essa esperança no trabalho do bem. Então, realmente, se todo mundo, né, tivesse esse olhar, o planeta Terra mudava essa forma, né? Isso nós estamos, né? Todo mundo aí está se esforçando dentro das suas condições emocionais. Vamos continuar então? Aproveitar a oportunidade do sepultamento para orar ou discorrer sem afetação quando chamado a isso, sobre a imortalidade da alma e sobre o valor
da existência humana. A morte exprime realidade quase totalmente incompreendida na Terra. Então, de novo, ele está convidando-nos a, através da oração, nos voltarmos em conexão ao Pai, através de suas leis. Nós somos espírito imortal, temos um corpo, estamos na Terra, não somos da Terra. Quando a gente tem essa visão, é muito mais assim a passagem compreensiva. Então a gente entende por que é importante passar pelo luto e não, às vezes, fugir do luto, dependendo aí da visão a qual as pessoas trazem. Até os bichinhos, eu aprendi recentemente, uma amiga mostrou, ela tem, a amiga dela tinha um gatinho mais velho e os gatinhos pequenininhos. Quando morreu o mais velho, ela escondeu dos pequenininhos, então os pequenininhos miavam a noite inteira. Cadê o mais velho, né? Tipo assim. Então olha só a importância de até os bichinhos passarem pelo luto, né? Então assim, às vezes quando a gente mascara a situação, não quer passar pelo luto, é um movimento de soberba, de arrogância diante de uma lei divina, a lei da transformação da matéria. O corpo vai se transformar, mas o espírito jamais é destruído, né? Então olha o nosso olhar, que a doutrina espírita nos possibilita de termos muita resignação, fé, confiança, calma, né? Fé traz calma. Você sabe, lá no Centro Espírita Luiz Monteiro de Barros, tinha um gato e seu Manuel, uma gata, e o seu Manuel trazia comidinha para ela, trazia aquela, comprava e dava para ela todo dia. E quando ele não estava, outro fazia isso para ela. E ela teve os filhos. E entrou um animal lá, acho que um gato, não sei como foi, matou os filhos. Aí o seu Manuel pegou, matou, botou lá no lixo. E ela chegou. Ela não parou de miar e procurando os filhos. Aí ficou horas assim. Aí o seu Manuel pegou ela, levou até onde estava os filhos, mostrou, ela cheirou ali, ela parou de miar tudo. É como você falou de novo, a compreensão. Ela estava resignou, porque ela ali entendeu, foi morta, tudo bem, ela resignou. Então, às vezes, olha a compreensão da mente desses animais. A mente, que ela tem o entendimento do agora, e ela tem também dentro das limitações do animal. Mas aí o que chama a atenção, existe a mente também do bicho, existe a mente, e a mente está ligada ao princípio inteligente, ela tem espírito. Agora imagine no homem que já tem entendimento disso. É muito mais fácil agora. E quando pega a doutrina espírita, que vem explicar esses ensinamentos do Cristo, confirmando o trabalho de Deus, e ao mesmo tempo ensinando de uma forma filosófica e prática para você, porque a doutrina espírita, ela ensina você trazer o cristianismo para a sua prática. Esse daí é como... Por isso que o André Luiz aí diz, você... Se for convidado, quer dizer, na prece, olha o que ele diz, se for convidado, faça a prece, se não for, fique quieto, parece que ele diz para as pessoas, mas sempre chamando a atenção da existência do Espírito, da imortalidade, da ideia de Deus, para dar força, para dar resignação. O luto é ensinado, e às vezes tem pessoas que a dificuldade dela é tão grande que precisa, às vezes, você orientar que ela vá no psicólogo para trabalhar isso do luto, porque tem gente que é difícil. Eu conheci uma senhorinha muito boa, mas o filho dela desencarnou, é um rapaz jovem, 18 anos, e ela, pelo menos durante uns 20 anos, ela ia todo dia no cemitério, chegava lá, limpava a campa, ali onde estava a plaquinha do filho, quer dizer, ela fazia isso todo dia. Ela tinha saudade, mas não sabia administrar essa saudade na direção do Cristo. E acaba dificultando muito o filho, né? Então, uma pessoa dessa, às vezes, precisa um acompanhamento psicológico para ela assim, entender,
Tem casos que às vezes precisa ter remédios fortes, a depender do jeito, porque às vezes ela não está entendendo, ela está ainda criando muita dificuldade. O luto já é difícil, por isso que o Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, se você olhar aquele Bem-aventurados aflitos, acho que é capítulo 5, ele chama a atenção disso, que ele sabe que é um momento de aflição de muita importância para os espíritos que estão aqui, mas para os espíritos que estão do outro lado. É verdade. Vamos ler, Alessandro? Vamos continuar com o nosso André Luiz aí, vamos ver. Transformar o culto da saudade, comumente expresso no oferecimento de coroa e flores, em donativos às instituições assistenciais, sem espírito sectário, fazendo o mesmo nas comemorações de homenagem a desencarnados, sejam elas pessoais ou gerais. A saudade somente constrói quando associada ao labor do bem. Profundo também. Tá pedindo para converter, né? O dinheiro, né? A plantinha que vai ser morta, né? Olha o egoísmo, né? Por que eu tenho que... A planta está lá embelezando, fazendo o seu papel de trazer a energia do sol e convertendo em nutrientes para a terra. A gente arranca do seu habitat para homenagear o outro ser. Então ele está, né? Ele tá ampliando nossa visão. Por que você então não vai ajudar uma instituição, o dinheiro que vai gastar na coroa? Ajuda uma instituição que às vezes está passando por uma necessidade, tá? Então ele realmente, e está convidando a pessoa até a trabalhar numa instituição. E a satisfação, né, daquele que está retornando também, de poder de alguma forma estar contribuindo e tem a sua mente pacificada, porque está sendo convertido numa coisa boa, não está vendo revolta, está trazendo benefício e apazigua também aquele que está retornando, né, Zé? E se fosse só ainda as coroas do gasto, tem famílias que no egoísmo imenso, na vaidade orgulhosa terrível, ainda faz no túmulo uma obra de arte caríssima. Como a obra de arte é até bonito porque tem a obra de arte, você está vendo o artista que fez, mas tem túmulo que é uma exaltação, um egoísmo muito grande, muito grande. Eu lembro o Divaldo contando daquele médico da Bahia, o Fernando Luz, que era um médico, um cirurgião muito bom na época, muito famoso na época, e o Divaldo no cemitério encontrou ele. E ele disse, eu precisava trabalhar com você, mas já que nós estamos aqui, vamos visitar meu túmulo. E levou lá e disse, essa é coisa de minha família. A família fez no túmulo dele como se fosse uma sala cirúrgica, né? Um centro cirúrgico, com mesa, com tudo, porque ele disse, isso é coisa de minha família, não é coisa minha. Então, às vezes, tem essa exaltação. A gente vê isso aí. A gente diz, tem um túmulo aqui em Santos, eu não vou citar o nome dele, eu até conheci bem essa pessoa, era aqui do memorial. Ele tem lá uma sala especial, com mesa, com cadeira, com tudo. Ele pegou vários túmulos e fez. Podia fazer? Podia fazer, Podia fazer. Aí fez. Já então, isso é complicado. Inflar nosso... Então, essa exaltação é muito complicado. Então, tem ainda a coisa do egoísmo, já do orgulho, a satisfação do orgulho. Porque era importante, às vezes o túmulo, ele é importante, mas a importância é maior se ele realmente fez uma ligação espiritual. Eu fico imaginando a importância de uma Florence Nightingale, aquela menina, fundou a enfermagem. Imagine a importância dela para o mundo espiritual. Além de ter fundado a enfermagem, ela fundou a Cruz Vermelha. Olha que mulher, essa é da boa. Essa é da boa. Então imagine o que a mulher fundou a Cruz Vermelha e fundou a profissão. E a satisfação dela depois, né? Rapaz, é missionária, né? Missionária. Para deixar duas obras dessa aí para o mundo, é missionária, né? Alessandro, vamos continuar com o André Luiz? E aí ele termina fazendo uma reflexão do apóstolo João. Então João, no capítulo 8, versículo 51, registrou a fala de Jesus. Em verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, nunca haverá morte. Então, André Luiz de novo nos convidando a essa reflexão. Jesus veio nos mostrar que a morte
É um fenômeno biológico. Nós somos espíritos mortais, estamos aqui para desenvolver virtudes, aprender com as leis divinas, desenvolvendo virtudes. E ele é o grande modelo, porque ele vivenciou-as e ensinou que a gente é possível a cada instante, sem imitá-lo, mas sim modelá-lo em nossas vidas. Muito bem, né? O senhor quer falar alguma coisa? Não, ele falou do Cristo, imagina o Cristo ensinando para a morte. Ele ali, quando vai preso mesmo, na hora que começa, você vai ver a serenidade o tempo todo. As pessoas cuspindo, batendo. Ele não lamenta, não faz nada o tempo todo. E você vai ver de novo o exemplo que ele está dando ali, mas você vê também o exemplo de Maria. Você não vê hora nenhuma Maria desesperada. Ela serena, é como se Deus está querendo assim, alguma razão tem para que seja assim. A serenidade dela ali diante daquele fenômeno da cruz. E tem aquele quadro que foi feito em Pietà, né, que ele demonstra que José de Arimateia e Nicodemo tira Jesus lá da cruz e entrega a Maria, ela bota nos braços assim aquele corpo inerte, mas a serenidade Foi dela. retratado, né? Isso é próprio de espírito já, né? É muita evolução. Muito evoluída, porque a gente não dá nem para ter ideia, assim, o tumulto que devia ser aquilo, né? Da gente com raiva, né? Querendo crucificar alguém. Imagina as energias que a gente humilhando. Nossa, nós estamos humilhando um cara que é o salvador aqui, cara. Olha a falta de maturidade, de consciência, né? E agora que a gente está tomando ciência, olha, esse aí é o modelão para todo mundo. Não é interessante isso? Então, ali o retrato dele ali no quadro. Então, assim, pensativo ali o espiritismo é muito interessante isso, né? Além de ser um conhecimento que vai te ajudar muito a viver melhor, ele resgata esses valores, esses ensinamentos que Jesus nos trouxe, mostrando que esses valores, esses ensinamentos, eles não estão dentro de uma religião, eles estão inseridos na nossa vida, no dia a dia, na tua relação, quando vai comprar alguma coisa no supermercado, vai na banca, na tua relação com a vida, com a sociedade. É como se eu estivesse ali com você diariamente, te ensinando, olha, faça isso, olha, cuidado ali. Então é um guia para você se nortear, porque nós somos ainda bem imperfeitos. Então a doutrina espírita vem resgatar. Então ela é eminentemente cristã. Eminentemente cristã. As pessoas falam assim, não tem nada a ver com... Como se Jesus fosse um ser à parte da nossa natureza, fosse só um religioso. Não. É como colocado como modelo, é modelo para a humanidade, né? Então, falta um pouco da gente de entendimento quanto a essa proposta do conhecimento sobre a nossa realidade espiritual, de colocar valores, ensinamentos que são cristãos, porque seguir um Cristo ou um homem que veio transformar essa sociedade num comportamento mais adequado para as nossas relações interpessoais, sociais, para que a gente viva melhor, sem tantos conflitos, né? Principalmente nos momentos atuais que a gente vem vivendo. Fui chamado a atenção pela produção do nosso evangelho, né? E nós vamos fazer o evangelho, tá? Podemos fazer? Eu acho que esse aqui é o livro dos Espíritos. Opa, caiu um lenço aqui. Deixa eu... Não tem que pegar nada aqui porque é um problema. Então vamos ler o evangelho? Você tem um evangelho aí que eu acho que é maior. Não, esse aqui, a letrinha tá menorzinha. Eu pensei que esse aqui trouxe maior, pensando. Então, caiu aqui um tema que também é uma instrução dos espíritos. Porque aqui, pessoal, quem não conhece, esse livro aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo, é o terceiro livro. Ele, agora está mostrando Jesus aqui, né? Ele vai tratar exatamente de passagens dos ensinamentos de Jesus, né? E o Allan Kardec, como professor que ele
colocou de uma forma onde tem essa passagem, né, bíblica, pegando os aspectos morais com outras religiões ou filosofias, mas o aspecto moral, que não se discute de fazer o bem, de respeitar o teu próximo. E depois ele faz um comentário baseado no seu entendimento, né? E depois ele pega comentários de espíritos que vieram colaborar com o tema proposto. Bom, e aqui eu abri orgulho e a humildade. Caiu no item 11. Eu vou pedir para o D'Alessandro, só ler um trecho, porque ele é um pouco grande. O teu secretário não veio? O secretário? O óculos. O óculos. Não, eu, modéstia à parte, eu estou enxergando bem. Mas eu tenho medo de não ler de uma forma escorreica, né? Mas ainda mais depois que eu operei a vista, então ficou melhorzinho. Mas eu só vou para desafiar o D'Alessandro, para as pessoas falarem, esse Caetano está enganando a gente. O orgulho e a humildade. Então, é uma pergunta, é uma colocação que ele fala assim: que a paz do Senhor seja convosco, meus caros amigos. Venho até vós para vos encorajar a seguir o bom caminho. Aos pobres espíritos, agora o D'Alessandro vai continuar. Que antigamente habitavam a terra, Deus dá a missão de vir vos esclarecer. Bendito seja pela graça que nos concede em poder ajudar o vosso adiantamento. Que o Espírito Santo me ilumine e me ajude a tornar minha palavra compreensível e que me conceda pô-la ao alcance de todos. Todos vós encarnados, que estáis na dificuldade e procurais a luz. Que a vontade de Deus me ajude para fazê-la brilhar aos vossos olhos. A humildade é uma virtude bem esquecida entre vós. Os grandes exemplos que vos foram dados são bem pouco seguidos. E, todavia, sem a humildade, podeis ser caridosos para com o vosso próximo ou não? Porque sentimento nivela os seres humanos. Diz-lhes que são irmãos, que deve ser entre ajudar e os conduzir ao bem. Se a humildade vos adornais de virtudes que não tendes, como se trouxesses um vestuário para esconder as deformidades do vosso corpo. Recordai aquele que nos salva, recordai sua humildade, que o fez tão grande e o colocou acima de todos os profetas. Ele continua, mas aqui já... Quer ler o autor? Só para a gente... O benfeitor, o autor, Adolfo. que a mensagem é o Lacordaire. Lacordaire. Lacordaire, na cidade de Constantina, no ano de 1863. Lacordaire. Então, a gente agradece o Lacordaire porque deu essa... Mas o que a gente pode... Para a gente encerrar o programa... Dentro de um luto, orgulho e humildade, né? Porque nós falamos de resignação. Resignação tem muito a ver também com humildade, né, Jesus? E também, às vezes, a não aceitação, acreditar que nós somos seres assim mais poderosos e que não precisamos de mais ninguém, né? Que resolvemos as nossas situações. Também tem muito a ver com orgulho, né? Eu acho que dentro de um velório, cabe a gente poder, dentro dessa exposição aqui, orgulho e humildade, a gente, que nem o senhor falou assim, se for convidado, o senhor deu o exemplo lá, né? Porque às vezes o cara é espírita lá, quer ir lá fazer a prece dele, o jeito dele, e aí a humildade fala, opa, como é que age aqui o pessoal? É dessa forma que o senhor quer... Com certeza a humildade e o orgulho, porque os espíritos têm nos ensinado muito, e Jesus chama a atenção disto, que às vezes uma pessoa aqui humilde, na projeção social nossa, às vezes uma pessoa economicamente até com dificuldades, problema de saúde difícil, família problemática, e às vezes está sendo recebido em festa no mundo espiritual. E o outro que é aqui poderoso, é um rei, é um chefe de Estado, é um grande mafioso poderosíssimo, e do outro lado a situação dele é bem complicada. Então, às vezes,
a humildade até da gente entender, compreender a situação do outro. Jesus chama atenção, você vê João Batista, quando vem dizer para ele que João Batista tinha cortado a cabeça dele, ele diz, dos filhos de mulher é o maior dos que tem aqui. Olha o que ele está dizendo. Mas, comparado no reino dos céus, o menor ainda é maior do que ele. Então você veja o que ele está chamando a atenção ali do João Batista. O rei está arrancando a cabeça, mas do outro lado ele está sendo visto como o maior espírito que a terra possui. Olha como é que ele está sendo. Alguém que cumpriu o trabalho que determinou, ele está vindo com o precursor lá do trabalho do Cristo naquele instante e cumpriu a risco o trabalho dele. Cumpriu de tal forma, quando Cristo começa, ele diz, agora eu tenho que diminuir para ele crescer. Olha o que ele está fazendo. Então, às vezes, naquela hora, você às vezes olha uma pessoa e diz, essa senhorinha tão simples aqui é uma mulher cheia de dignidade, uma mulher honrada. Nós devemos, ela vai ser recebida em festa, porque ela foi uma pessoa honrada. Às vezes uma pessoa simples, eu já vi pessoas dizer, mas eu não pude fazer nada, eu não tinha dinheiro. Mas você deu seu tempo para ajudar o próximo, e a moeda mais valiosa do que esta que você deu? Ah, mas eu não tinha nada para dar. Mas você fazia prece para as pessoas, você incentivava a coisa maior do que isso. Ah, mas eu não fiz. Mas você era educador, você orientava as crianças na direção de Deus. Olha o que você fez muita coisa. Então, esse caminho é que tem. Porque nós estamos no nosso processo encarna e desencarna, nós já fizemos isso milhares e milhares de vezes. Esta agora é a oportunidade que estamos tendo para pensar, talvez agora, na evolução do nosso espírito, pensar na direção do Cristo. Então, por isso que às vezes eu diria numa lição dessa, humildade e orgulho, todos os dias, eu falo, não estou dizendo isso com orgulho, falo até dizer para vocês, faça também. Eu não tenho dia nenhum que eu não abra pelo menos uma frase do Cristo e leia para fazer uma reflexão. O Cristo é o nosso grande professor e o Espiritismo aponta. Então, as frases do Cristo têm grandes ensinamentos. Por isso, quando perguntaram para o Chico se ele tivesse que fazer alguma coisa, o que faria? Ele disse, se eu tivesse poder e tivesse condição, eu escreveria assim na entrada de todas as cidades, assim, uma placa bem grande escrito, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, Jesus. Ele chamando a atenção para a cidade refletir sobre o ensinamento desse mestre. Com certeza o orgulho e a vaidade, tem gente que ainda está lá e achando que é grande coisa. Você vê às vezes um chefe de Estado, eu lembro do Fidel Castro, 9 dias o corpo rodando ali pela ilha, o povo assaltando, aplaudindo. Será que o espírito dele estava do outro lado com essa paz toda? Com essa exaltação toda? Doutor Nilson, eu vou pedir para o senhor já fazer a sua participação final, porque nós estamos no final. Então, em cima dos temas, o senhor pode falar. Então, o senhor tem 10 segundos. 10 segundos. Então, Jesus, completamente 10 segundos. Olha, muito obrigado pela consideração de vocês estarem aqui, mas pelo menos reflita sobre isso. Não fique um dia sem ler uma frase do Cristo. Pode abrir no Evangelho segundo o Espiritismo, geralmente todo capítulo no início é de Cristo, falando de Cristo. Leia uma frase por dia e reflita sobre ela. Você vai ver que é importante. Tá ótimo. D'Alessandro, vamos lá, suas considerações. Agradeço o carinho de todos e a recomendação do benfeitor Bezerra de Menezes. A saudade virá, é natural, mas converta a saudade em esperança, trabalhando no bem em nome da pessoa amada. Muita paz. Muito bem. Então, isso a gente vê muito no Luiz Monteiro, né? Pessoas que perderam os filhos, né? Principalmente perdeu o filho e vai até lá buscar um esclarecimento, um consolo, né, um conforto para a alma, e o convite é sempre trabalho, né? Vai trabalhar, vai fazer uma caridade, vai ocupar o teu tempo com coisas boas, né? Coisas que vão acalmar a tua alma e também
Estamos numa escada rolante ali, hein? E o que eu vou pedir também, antes da gente encerrar, né? Eu vou pedir pra gente, a gente vai ter que fazer um convênio com alguma loja de cosméticos para eu passar um negócio aqui, viu? Que tá uma lojas de cosmético aí, acho que é um pó, né? Que passa aqui para não tá refletindo, viu, Paulinha? Então, o que acontece aí as pessoas vão lá, trabalham, passam o tempo, tomam gosto por aquele trabalho, ficam bem e os filhos também se apresentam bem. Olha que interessante. Somente a pessoa que está disposta, que ama realmente, ela vai fazer esse sacrifício, se cuidar, cuidando do seu semelhante. Então nós temos aí uma frase no final, né? E nós encerramos o nosso programa com muita alegria, né? E que possamos estar no próximo sábado, todos juntos, em muita paz. Um abraço a todos e até o próximo sábado.